a Ele que nos abençoe no dia de hoje. Que possamos aproveitar tudo aquilo que nos vai ser passado. E, sendo assim, vamos fazer a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, esse material a gente tinha começado há algumas semanas atrás, tá? A gente já tinha falado uma parte inicial dele e faltou um pedaço desse material para a gente discutir um pouquinho melhor sobre aquilo que a gente chama de processos de magia, né? A gente já discorreu um pouquinho sobre cada um deles, ficou faltando entrar um pouquinho mais em detalhes nesses processos de magia. Só fazendo um pequeno resuminho, né, da magia mental. A magia mental, ela está vinculada aos nossos pensamentos, ou seja, basta pensar, é como se nós estivéssemos canalizando o campo de energia, vai na direção que a gente pensou, tá? Isso de forma positiva ou negativa, tá? Então, nosso pensamento, ele é um canalizador ou um concentrador de energia. E dependendo de cada um de nós, que a gente chama de força mental, né? Alguns têm um pouco mais de concentração, então quem tem muita concentração, a energia vai mais vigorosa, ou quem tem menos concentração, a energia se dissipa com mais facilidade. Mas todo mundo pratica essa magia mental e acha que está tudo bem, tá? Então não precisa falar mal dos outros, basta pensar mal dos outros, já foi, tá? Então não precisa verbalizar, né? Se você ficar pensando muito forte sobre alguém, essa energia está indo. Espero que a gente pense positivamente, né? Porque daí vai coisas boas para a pessoa, você mexe com o campo áurico dela, ajuda ela, né? Vocês costumam fazer oração para alguém? Sim. Pensar positivamente, que ela encontre a luz, encontre o caminho. Você faz esse exercício? Sim. Só para os nossos queridos. Não, né? Porque fazer isso para quem a gente gosta é fácil. Mas o segredo é o quê? Eu tenho que fazer isso para quem eu não gosto. Eita, que o bicho pega, né? Ué. Mas esse é o exercício que a gente chama tanto de caridade, né? De eu me aproximar mais da luz, me aproximar mais de Jesus. Eu tenho que aprender o quê? Lidar exatamente com aquilo que me incomoda. Porque as pessoas que eu gosto, elas não me incomodam, tá tudo bem. Então é fácil você fazer oração, é fácil você pensar coisas positivas, é fácil você ajudar. Mas é aquelas pessoas que realmente te incomodam. Inclusive da própria família, né? Não tem ninguém da família que você fica meio assim? Ou a família está tudo bem, é um amor, assim. Mas também pode ser quem? Pode ser alguém do trabalho, pode ser um vizinho, enfim, qualquer coisa. E, então, o nosso poder mental pode ser melhor canalizado. Nós temos que entender que essa magia mental aqui, ela é a única coisa que nós efetivamente conseguimos gerar como sendo nosso. Ou seja, que é a forma pensamento. Todos nós geramos formas pensamento. Ainda bem que a grande maioria de nós, a nossa forma de pensamento, ela não tem uma estrutura muito bem organizada, ela se dissipa com facilidade. Porque a gente não consegue ter uma concentração, não consegue ser um pouco perseverante. Então ela se dissipa. Da mesma forma que ela é criada, ela acaba se dissolvendo. Mas tem muitos de nós que tem aquilo que a gente chama de pensamento repetitivo. Aí o negócio enrosca. Porque você cria a primeira vez a forma pensamento, que é emanada pelos nossos pensamentos. Aí daqui a pouquinho você vai lá e reforça. Porque você está pensando outra vez igual. Daqui a pouquinho você vai lá e reforça, ou seja, então ela começa a ter forma. E o problema da forma pensamento é o quê? Ela é uma massa de energia que precisa se alimentar. E do que ela vai se alimentar? De mim.
Então ela começa a drenar a minha energia. Quando eu entro muito no pensamento repetitivo. Não é quer dizer, eu pensei de alguma coisa, positiva ou negativa de alguma situação ou pessoa, e já está acontecendo a situação. Não, não é isso. É aquela forma de pensamento que eu repito o pensamento, sabe? E você vai repetindo. Principalmente quando eu tenho uma mágoa, quando eu tenho rancor de alguém, quando eu não consigo ir perdoar alguma coisa que aconteceu muito pesado, a gente fica revivendo, né, a situação. A gente revive a situação. E isso pode demorar décadas, não é assim? E você fica visitando aquele pensamento, fica visitando aquela situação. Normalmente envolvendo alguém, né? Normalmente envolvendo alguém. E você vai canalizando a energia mental e vai fortalecendo essa forma de pensamento. Só que essa forma de pensamento, da mesma forma que eu a criei, ela precisa se alimentar, porque ela é minha criação, ela é meu filho. E o filho precisa se alimentar. Quem é mãe aqui nunca deu de mamar para o filho, o próprio peito, nunca fez isso? Então a forma de pensamento vem sugar nós. Só que não é no peito, né? Ela vem sugar normalmente nos rins. Ela vem pegar a energia aqui por trás. Ó. Mas essa energia de frequência mental, você pode na mesma hora deletar ela quando ela é negativa. Sim, a gente pode fazer Você isso. pode transformar esse alimento em coisa sadia para mim. Sem dúvida. A pergunta é, quem de vocês consegue parar de pensar repetitivamente? Ah, eu estou pensando repetitivo, vou parar. A maioria de nós fica repetindo, porque está magoado com alguém, está bravo com alguém, e você fica, e você fica, e você fica, e você fica, e fica. E se fosse... São pensamento repetitivo e intermitente, então a gente não percebe que está repetindo. Não, eu sei que a gente não percebe, porque eu falei, é uma coisa tão cotidiana, tão natural nossa, a gente não percebe isso. Que o tempo inteiro está visitando aquela situação. Ou seja, você está reforçando aquele campo mental que você criou e você fica, e você fica, e você fica. Só que isso tem um preço para nós, né? Porque ela vai cobrar energia de nós. Quando você para de pensar, pode reparar, do nada você pensa outra vez. E parece que não está acontecendo nada com você, certo? Você está quieta, fazendo qualquer coisinha, daqui a pouquinho você volta a pensar. Você fala, mas por que eu voltei a pensar naquilo? Ah, é um obsessor. Não é obsessor. A energia que vem e me conecta outra vez, ou seja, pedindo energia para ela. Automaticamente eu entro no fluxo e penso outra vez igual. Porque é tudo campo mental, né? É tudo energia mental. Tudo energia mental. Pensamento repetitivo eu tenho que quebrar com orações, ou desviando a atenção, preenchendo a cabeça com outras atividades, ou outras atitudes. Eu tenho que cortar isso daí. Cada um pode usar qualquer recurso que seja, mas eu tenho que sair do pensamento repetitivo. Porque esse pensamento, ele vai me drenar, ele me drena. E o momento que ele mais gosta de ficar pertinho de nós é quando nós estamos dormindo. Porque é o momento que eu saio do corpo, ok? E o corpo fica disponível. Você fala, mas os obsessores podem atacar esse corpo? Não. Mas a forma de pensamento, porque é uma criação minha, tem a mesma frequência. Ela se aproxima de mim. Ela faz o quê? Ela suga a minha energia. Aí eu acordo no outro dia, um bagaço. Com ninguém acontece isso aqui, né? Comigo acontece, né? Então, você acorda todo dia, sim, vamos em frente, um dia maravilhoso. Tomar cuidado com essa frequência dessa forma de pensamento. E quando a gente faz muitas vezes a análise, né? E quando vocês vêm aqui para casa para ser cuidado, se tem algum obsessor à noite frequentando vocês, não, na verdade, normalmente o quarto, ou via de regra, a própria cama que nós dormimos, ou às vezes no sofá, né? Depende de onde que você fica babando, não sei se é na cama, no sofá, tá? Ela está impregnada de forma de pensamento e ela fica sugando a nossa energia. E suga mesmo. Você fala, quem criou a forma? Bom, Quer dizer, Antônio, é como se você saísse de casa e deixasse a porta aberta e quando você, durante o sono físico, nesse desprendimento, e inadvertidamente, porque você não tem esse preparo, você sai, deixa tudo aberto, escancarado, e essa energia
penetra e suga o que está ali no detector. Então, à E noite, a receita, por exemplo, o truquezinho, ou a dica, por exemplo, dessa, quando a gente se desprende, porque a gente se desprende no mesmo estado de consciência que a gente estava lá, dominando o corpo. Você fala em oração, você fala... Eu uso alguns truquezinhos. Eu falei, cada um tem um truque para fazer, certo? Não existe uma regra unânime que vai dar certo para todo mundo. Não vai dar certo para todo mundo. Quando eu estou de posse do meu corpo físico, para mim parece mais fácil. Né? Não sei. Agora eu não tenho ideia de como usar esses truquezinhos quando eu deixo esse corpo. Seria o mesmo mecanismo? O mecanismo é o quê? Você tem que criar esses mecanismos em vigília, ou seja, acordado. Depois que dormiu, você já perdeu o controle. Se tiver forma de pensamento, ela vai se apropriar do seu corpo. A nossa forma de pensamento. Sim. Então, durante o dia, eu tenho que mentalizar a quebra das formas de pensamento. E como é que eu quebro elas? Não entrando no pensamento repetitivo. E aí eu tenho que policiar a minha mente, sabe? Eu tenho que controlar ela durante o dia, porque exatamente a gente faz o contrário. Eu fico sujeito à minha mente. Ela me controla. É como se eu perdesse o controle de mim mesmo. Então eu tenho que policiar a mente, que aí é aquela questão do vigiar e orar, né? O tempo inteiro vigiar e orar, vigiar e orar. E não é só uma palavrinha, uma frasezinha, vigiar e orar, mas o que é isso na prática? Como é que eu faço isso na prática? Eu não posso pensar repetitivamente. É esse que é o problema. E se fosse coisas positivas, até seria legal. Mas a maioria de nós pensa uma questão positiva repetidamente e 30 negativas. A gente faz essa conta o tempo inteiro, o tempo inteiro. E por que nós fazemos isso? Porque o meu orgulho foi arranhado. O meu orgulho é arranhado, automaticamente eu entro em looping. Para dar uma resposta para aquela pessoa, para aquela situação. Por quê? Eu não sei lidar com as minhas emoções. Aí eu entro em looping. Então esse policiamento é constante. Quando eu faço isso durante o dia, à noite eu não sou atacado por mim mesmo, por aquilo que eu criei. É como se fosse o Jack e o Hyde, não é assim? Eu crio um monstro, à noite ele vai se aproximar de mim. Mas é minha criação. E ainda tem mais um pequeno detalhezinho, né? Essa forma de pensamento que eu criei, normalmente a gente faz isso em casa. Se tem outras pessoas dentro da casa que pensam muito parecido, ela não é uma forma de pensamento individual mais. Ela é uma forma de pensamento coletiva. Aí o que ela faz? Ela tem a frequência ou a modulação que serve o quê? Adapta a vários corpos. Então se ela não suga você, vai sugar seu marido, sua esposa, seu irmão, seu filho, seu pai. Porque todo mundo está pensando igual. Açougueiro, dono da padaria. Também. Porque a frequência é única. Começa a contar, né? O animal entra também no pacote. E isso não acontece só no ambiente familiar? Não. Acontece no trabalho, Igualzinho. em qualquer lugar, nas reuniões. Por que a gente se reúne para bater papo? Não é para bater papo, é para falar mal de alguém. Sempre falando. Eu gosto de ir num barzinho para tomar, legal. Você vai falar o que lá no barzinho? Falar de alguém. Você não vai para um lugar para falar da história, da vida, que maravilhoso as coisas. Você não vai, você vai lá para falar mal de alguém. Para falar de política, falar de futebol, ou seja, olha a canalização de energia que você está fazendo. É só você que está pensando assim? Não. Olha o que eu fiz, eu me prendi a um monte de formas de pensamentos que já não é mais individual, é coletiva. E aí como é que eu descolo disso? Não descolo. E aí como é que acaba com essa forma de pensamento coletiva? Tem que mudar a cabeça de todos para essa forma ser dissipada. Mas no momento que eu tomo essa consciência, se eu me afastar do grupo e cortar essa conexão, é a forma de eu individualmente. A
A maioria não consegue fazer isso. Não consegue. É fácil você dissipar a forma de pensamento pessoal, a minha. A minha dá, com mais facilidade. A essa coletiva que eu estou plugada, difícil. Isso já entra no campo do inconsciente coletivo? Sim, eu já entrei no inconsciente coletivo. Aí são os arquétipos que eu estou entrando dentro do inconsciente coletivo. Para desmontar isso... Principalmente porque a bebida ajuda, né? E tem outros... Não só, são aditivos, né, que tem. Que vão exatamente fazer uma dependência dos meus neurotransmissores. Isso com o correto do tempo vira uma egrégora. Então. Vai virar uma egrégora. A gente já até comentou sobre isso, que está vinculado a esses campos de magia mental. Muitos dos nossos deuses mitológicos, deuses de milhares e milhares de anos lá atrás, tá? Principalmente de algumas civilizações muito antigas, as sumérias, acadianas, enfim, civilizações muito antigas, tá? Não existia realmente essa figura do Deus. Era o quê? Formas de pensamento. Ou seja, todo mundo pensa igual, ela se caracteriza. Inclusive, ela começa a ter ações e manifestações. As pessoas veem ela. A própria figura do Deus que tanto veneramos não pode ser também uma forma de pensamento dos... Na forma que nós imaginamos, sim. Porque ela não é... Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma questão mais religiosa. Então, da maneira como nós imaginamos, esse Deus existe no nosso imaginário. Com aquela figura lá. Mas ele é assim? Ele não é assim. Nós precisamos materializar, né, algumas coisas. Senão parece que a gente fica meio sem sentido. A gente pode referenciar as coisas, né? Sim. Dar nomes, né? Inclusive eu tenho que ter um papo legal com ele para brigar com ele quando ele não faz o que eu quero. Tem que saber brigar com ele. Agora, vou brigar com o ar? Não, então materializo ele, certo? Ou vou lá na Capela Sistina, fico olhando lá para a abóbora e falo, olha cara, olha o que você está fazendo comigo. Porque ele está materializado lá. Então eu preciso materializar ele. Quando a pessoa desencarna e ela vai ao cemitério, essa forma de pensamento ela se dissipa. Ou ela é agregada a um... Forma pensamento só se dissipa se eu dissipar ela pela minha mente. Quem criou que dissipa. Mas no caso, assim, ela vai se alimentar quando eu vou ao cemitério, por exemplo, orar lá no túmulo dos pais, assim, ela continuaria se alimentando assim ou seria outro processo? Mas quem criou essa forma? Por exemplo, os parentes se enterraram, estão todos lá enterrados na tumba. Eles têm um pensamento de família. Sim. Todos enterrados juntos lá. Sim. Aí uma família continua visitando o túmulo. Ela está alimentando essa forma de pensamento? Provavelmente. Mas se eles não estão mais lá, a forma de pensamento está sendo alimentada longe? Não. A forma de pensamento se aproxima de mim. Quantas vezes eu penso em alguém que já morreu? Quantas vezes? Então, eu estou falando disso. Eu estou encarnado, ok? Meus pais foram, irmão, não sei, foram, tá? Para outra dimensão. Quantas vezes eu penso neles? Se é com sentimento de saudade, legal, mas quantas vezes eu chamo essa pessoa? Quantas vezes eu faço isso? O que eu estou fazendo? Eu estou aproximando a forma de pensamento criado coletivamente na família para perto de mim. Aí o processo continua. Quando você está dormindo e uma pessoa que já faleceu, mas que você gostava muito, ela vem, senta na beira da tua cama e conversa com você à noite. Aí provavelmente ela veio pedir ajuda para você. Não, ela é uma pessoa que me Ela ajudava. veio pedir ajuda para você. Mas ela conversa numa boa. Assim. Que ótimo. Ela conversa uma senhorinha de idade, ela era uma pessoa que era como se fosse minha mãe. Ela conversa comigo, me dá Então, se ela não veio pedir ajuda, ela veio ajudar você. Então tá bom. Mas ela pode, por exemplo. Isso não é negativo. Não é que pode. Mas isso não é negativo. Precisa ver se ela tem permissão. Porque às vezes é uma entidade que em Umbanda nós chamamos de Egum. Que se mostra como tal pessoa e não é ela. E você fala, por que ela se aproximou?
Porque ela pega a frequência, identifica em você essa abertura e ela fica perto de E você. desde que ela faleceu, na semana que ela faleceu, eu não estava morando em São Paulo, ela veio na beira da minha cama e falou que ela tinha ido embora. Pode acontecer. E desde então, ela volta e meia, ela vem, e eu me sinto bem com ela, assim. Tá bom. Ó, uma ideia que eu tô... Só toma cuidado se ela pedir alguma coisa para você. Tony, no caso da mitologia, assim, por exemplo, mitologia grega, aquele homem, seus signos, Yang, tem alguma coisa a ver com forma ou pensamento? Porque sei lá, os deuses Não gregos, todos os deuses. Alguns deuses, mas não os mais recentes. Os mais antigos são formas-pensamento. Não tem essa figura de Deus atrás mesmo. A mitologia grega, a mitologia egípcia, a mitologia romana, certo? Que são um pouco mais recentes. Eu estou falando do sumeriano. O sumeriano é muito mais para trás, né? Mas as mais recentes, elas realmente foram deuses. Deuses para quem estava olhando. Na verdade, era o antigo Atlantes que se aproximaram. Só que o formato de um Atlante, qual era a estatura média de um Atlante? Em torno de 2,8, 3 metros de altura. O mais baixinho tinha 2,5 metros. Isso era o mais baixinho. Só que como a Atlântida, na época do seu auge, né, era um continente, pode-se dizer assim, ou uma cidade semimaterial, então tinha momentos que ela ficava mais material, na terceira dimensão, tinha momentos que ela ficava mais na quarta dimensão, ou seja, ela ficava meio que flutuando. E como o povo atlante era muito avançado tecnologicamente, espiritualmente, o que eles fizeram? Eles andavam pelos outros continentes ajudando na agricultura, na medicina, ou seja, ajudando os outros povos a melhorar. Só que você pega um cara desse tamanho, que vem com um corpo semimaterial, que é mais ou menos que ele ficava meio flutuando, né? E totalmente luminoso, por causa do campo áurico deles. Aí pega nós, um pouco menor, em outro lugar, com uma cultura bem baixa, você vê um cara grande, com luminosidade, você vai falar o que ele é para você? O seu Deus. Eles nunca se consideravam Deus, mas eles eram tratados como deuses. E aí você tem várias histórias egípcias antigas, muitas histórias gregas, tá? De coisas maravilhosas que esses deuses faziam. Mas não eram coisas maravilhosas, porque eles tinham um campo mental extremamente poderoso, detinha o conhecimento de uma energia chamada Vril, tá? Que fazia coisas assim assustadoras. Vril. Isso é magia, tem que tomar cuidado. E eles faziam coisas assustadoras, tá? Mas era o conhecimento que eles tinham, o campo mental que eles tinham. E aí, como é que você vai tratar uma dessas entidades? São deuses, são deuses, são deuses. Mas eles não eram deuses. Eles colocam assim, porque se apaixonou por não sei o quê, teve filho, não sei o quê, cortou a cabeça, Sim. que foi, que você fala, uau. Sim. Você fala, então, aí vem as histórias dos semideuses, não sei o quê. Mas não era que eram semideuses. Eles tinham condições de procriar, assim, normal. Porque eles não eram deuses. Eles não eram deuses. Só eram um pouco diferente. Ou talvez muito diferente, né? Mas nós nos considerávamos eles deuses. Então a gente chamava de semideuses ou filho de um deus. Não era essa a realidade que estava atrás. Eram seres que viviam em Atlântida, muito mais evoluídos tecnologicamente, espiritualmente, mentalmente, ou seja, eles eram muito mais evoluídos, mas por esse trabalho que eles faziam nos outros continentes, entre os outros povos, a gente o chamava de Deus. E aí caracterizava ele como deuses egípcios, deuses gregos, romanos. Um folclore, assim, né? Porque você fala assim, Sansão, você não cortar o cabelo. Sim. Sei, né? Aí a gente vai inventando as coisas. A gente vai inventando as coisas. Formas de pensamento na Igreja Católica tem alguns santos que são formas de pensamento. Tem santos que são. Eu soube que São Jorge é uma forma de pensamento. Isso é o que são os rumores por aí. São Jorge é uma forma. Não vou entrar muito nisso, certo? Senão eu vou ter problemas depois. Tá? Vou ter problemas depois. Tem muitos santos da Igreja Católica que são santos, não são católicos, não são da Igreja Católica. Tá?
incorporados na Igreja Católica, mas são da Sim, Umbanda. eles são de outras religiões, de outros credos, tá? E eu não vou entrar, falar, mas qual santo? Não, eu vou ficar quieto nisso, porque senão eu vou entrar num terreno meio... Acho que cada um tem direito como é que fala? A ter seu credo, a ter sua religião, escolha a sua. Não existe a melhor ou pior, mas... Aqui estamos em casa. Tá bom. Só que está sendo gravado isso, certo? E depois não vai ficar em casa isso. Certo? Não vou entrar nessa seara. Mas só posso dar um pause, né? Mas tem muitos santos, né, que a gente chama da Igreja Católica, eles não são da Igreja Católica, eles foram incorporados à Igreja Católica e são de outros credos, tá? São de outros credos. Sim, aí tem, e não só da linha de Umbanda, mas de outras linhas, inclusive a linha muçulmana, certo? Que não é considerada, e eles trouxeram isso. Quem estuda um pouco de história, tá? Quantas vezes a Europa, que é o berço do catolicismo, né, que ficou lá em Roma, não sei o quê, quantas vezes toda essa área aí ela foi invadida por muçulmanos? Fala. Quantas vezes? Até a nossa escrita, né? A nossa escrita aqui, o português, quanto que nós temos de grego, ok? De latim e de questões mouras, árabes, aramaico, impregnado o quê? No nosso português. Você fala, mas por que é assim? Bom, porque existe uma miscigenação, você mistura as raças. E qual o problema? Não tem nada de errado nisso. Então, se a gente mistura as raças, você acha que os santos vão ser exatamente só aqueles? Não, você mistura. Você está misturando culturas. E tem algum problema? Para mim, não. Só que falar isso para um católico, falar isso para um muçulmano, isso é uma heresia. Então, não vou entrar muito nisso daí, não. É que nem tá na bom Bahia, assim. Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Você já viu essa santa? Já. Tem uma igreja dela lá, eu fui na igreja. Eu passei por ela. Como que fica o caso assim? Por exemplo, uma pessoa desencarna, não foi pessoa comum, sei lá, teve uma doença, sofreu, aí desencarnou, aí surge uma história de que ela fez cura, não sei, aí as pessoas começam a se reunir lá no cemitério, vão acender vela, pensar e rezar para aquela pessoa, pedindo. O que fica essa é uma pessoa comum, assim, claro. Desencarnou por um motivo e não era nada especial. Acho que 2 livros, acho que ela fez uns 4, 5 livros, da Vera Lúcia Marinzec, um espírito chamado Patrícia, tá? Que é Violetas na Janela, né? Vivendo no mundo dos espíritos, né? Então, olha lá. E ela fala de um trecho de que as pessoas aqui começavam a rezar para ela, para curar. E começava a acontecer algumas curas. Você fala, mas como? Então ela está curando? Pronto, aí você já começa, né? Já começa. Mas foi ela que curou? Não. A minha mente que me cura. Sempre foi assim. Agora eu me curei, mas quem me curou? Foi a Patrícia que me curou. Ferrou. Exatamente. Ou negativa, as duas formas. Então eu faço oração por ela, para ela, certo? Me cura, me ajuda, não sei o quê. E aí realmente acontece. Mas pela minha autocura, sabe? Pelos meus merecimentos, enfim, alguma coisa acontece positivamente. Eu atribuo a ela a minha cura. Porque eu fiz penitência, eu fui até a Basílica lá de Nossa Senhora, né? E fui caminhando ainda, não fui ajoelhado, mas eu fui caminhando até lá, certo? Então fiz toda essa penitência, legal, qual é o problema? Você tem essa fé, você acredita? E eu me curei lá. E qual o problema de você se curar? Mas eu atribuo a quem essa cura? Eu tenho que atribuir a alguém, alguém me curou. Aí cria uma egrégora, né? E aí como que fica com essa egrégora? Pensando naquela pessoa. Como que fica ela no plano espiritual? Ela sente algum... Muito mal. Porque ela não consegue fazer o que ela precisa. Sempre tem alguém chamando ela para alguma coisa que ela não é capaz de fazer. Mas isso também faz parte do processo de evolução que o espírito deve. Tá tudo bem. São processos que a gente vai passando. Tá? Mas ela não fica bem. Esses espíritos não ficam bem lá. Ficam atribuindo situações, atribuindo pedidos
a essas entidades que elas não têm condições de ajudar no nível que a gente quer. Elas não conseguem fazer isso. E o tempo inteiro ficam atrapalhando. Eles ficam obsediando as entidades. Sim, nós obsediamos um desencarnado. Como assim? Você acha que a obsessão é de um desencarnado para um encarnado? Isso existe. Existe uma obsessão ao contrário, de um encarnado para um desencarnado? Lógico que existe. Você fica obsediando, é? E aí, faz o quê? Cuida de você. Trabalha a sua mente, o seu autocontrole, conhece melhor os seus sentimentos, as suas emoções, que você se melhora. Tá? Aprende a controlar as suas emoções. Aprende a controlar as suas emoções. Para de explodir, ou para de drenar toda a sua energia e ficar totalmente com aquele sentimento de estima extremamente baixa. Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Aprende com as vicissitudes, aprende com a maravilha que é essa vida que nós temos. Aprende com isso. E não simplesmente enfiar a cabeça embaixo de um buraco, como fazem algumas avestruzes, porque estou com medo. Volta a viver. Sempre tem uma alternativa. Sempre. Ah, mas eu estou sem saída. Provavelmente você deixou chegar nesse ponto. Mas existe saída? Se eu baixar um pouquinho a bola e pedir ajuda, ela vem. O problema é que eu sou muito orgulhoso e não vou atrás dessa saída. Porque até me acostumei a ficar assim. É preciso pedir ajuda? Precisa. Porque é uma lição para mim. É para mim. Eu preciso pedir. Quando eu peço, eu baixo o meu orgulho. Eu tenho que aprender a fazer isso. Eu preciso aprender a pedir. Você muda a sua frequência. Sim, lógico. Fica mais acessível. Quando eu me disponibilizo, tá? E não é simplesmente pedir, você tem que me ajudar. Não, espera aí, que raio de pedido é esse? Você tem que inventar um não. Isso. Porque é para mim, tá vendo? O pedir não é para mim, a questão é comigo, não é com os outros. Se o outro vai ajudar ou não, isso é outra coisa. Mas eu tenho que aprender a pedir. Eu tenho que aprender. A maioria das orações são para pedir. Não para exaltar o universo em que a gente vive, muitas vezes a vida que você tem, mas para pedir. Nós reclamamos demais das pessoas que ficam na rua, que ficam pedindo, que nos abordam na rua, no carro, enfim, nos abordam. E nós não percebemos que nós somos pedintes de luxo. Nós somos pedintes de luxo. O que mais nós fazemos é pedir. E não reparamos isso. Nós não reparamos. Então, essa é uma grande questão para mim. Do pedir ou do receber aquele merecimento que a gente eventualmente tenha. Porque o que vem não é... Essa palavra merecimento, isso daí tem a ver um pouco com a religião. Não é isso que acontece na prática. Todo mundo merece e ninguém merece. Você fala, mas então por que acontece em algumas situações e outras não? Porque o meu campo mental mudou. Se ele muda, as coisas mudam. Aí você fala, essa pessoa merece. Não é isso que está sendo levado em conta. Nunca foi isso. Uma ideia de julgamento, assim, sim. Então, a gente sempre fala, essa pessoa merece, essa pessoa não merece. Não, peraí. A conta não é essa. Nunca foi assim. É sempre aquilo que a gente acredita. Sim, mas por que comigo vai acontecer certas coisas positivas ou não e com ela não? Você fala, mas é merecimento? Tira essa palavra, não é merecimento. Mas se pedir vai acontecer ou se merecer vai acontecer? Não é nada disso que acontece. Precisa acreditar. Não é a palavra merecer ou pedir, não é aí que está o problema. Nós fazemos esse movimento para fazer o quê? Nosso campo mental mudar. Quando muda o campo mental, aí acontece. Sim. Eu entendi que não precisa pedir mais, porque as coisas já aconteceram e eu já mudei. E por que eu volto a pedir? Porque eu não mudei. Eu não mudei. A gente tem nas obras pedir e vos será dado. Isso sempre foi.
foi para mim uma questão assim de questionamento, porque o que é mais fácil? É mais fácil você mudar e não precisar pedir. Me desculpe, não é mais fácil. Nós temos uma dificuldade tremenda de mudar. É mais fácil. Dona Lídia, me ajuda aqui, ó. Isso é mais fácil eu fazer Mas se isso. você não mudou, o que adianta pedir? Eu vou continuar pedindo, porque eu quero que alguém me ajude. Eu não quero mudar. Eu quero continuar enchendo a cara, porque eu gosto de beber, mas eu detesto o dia seguinte, que é aquela enxaqueca, aquela dor. Eu detesto isso. Aí eu tomo um Heparema, é assim, né? Para tirar os efeitos. Então, eu não quero mudar, mas eu quero que alguém me cure. É por isso que eu peço. E eu não quero mudar. Então, vai acontecer o quê? Daqui a pouquinho vai piorar outra vez, eu vou lá, peço outra vez. Peço outra vez. Não existe merecimento e nem desmerecimento. Não é assim que funciona na prática. As coisas realmente acontecem quando o meu padrão mental se modifica. Ele mudou, aí as coisas vão. Dentro desse padrão mental, como é que fica aqueles pedidos que são feitos por meio de simpatia para amor, simpatia? Como é que é a mudança que acontece? Não houve mudança. Houve uma magia negra feita. Só isso. Nossa! Foi feita uma magia negra. Alguém distorceu o campo de energia, canalizou a energia da natureza de forma negativa e conseguiu fazer o que queria. Só que vai perdurar para sempre? Não, isso vai dar problemas. Isso vai dar problema, porque eu inverti o fluxo natural das coisas. O poder mental tem esse poder, sim, alguns campos mórficos, alguns tipos de sequenciamentos, tá? Eu perverto, porque é uma perversão, eu perverto o fluxo natural das energias. E daí? Assim mesmo que a intenção seja boa, assim, pedido, digamos assim, essa pessoa vai ficar muito bem com você. Como? Existe as situações que eu já vi. Você acha isso? Não, eu não acho. Ah, entendi, tá. Estou relatando só observo, né? Não endosso, né? Mas eu digo que acontece isso. Lógico que acontece. Isso é magia negra. Isso é a diferença entre magia branca e magia negra. Eu achei que Você... magia negra é só com os animais. Eu também achava. Com os animais? Não. Tem uma época que a gente está meio inocente nesse assunto. Eu acho que sim. Magia negra tem a ver exatamente o quê? A perversão ou a disfunção do fluxo natural das energias. Eu canalizei de forma incorreta, magia negra pura. É animal. Também, você pode usar, mas o sangue é só um canalizador. Não precisa fazer isso. Tem pessoas que pelo verbo, dependendo do mantra que faz, está fazendo magia negra. Dependendo do tipo de oração que faz, que tem algumas orações que são feitas, que na verdade é um mantra que está atrás, você está fazendo magia negra. Relatos que alguns seres na Índia, né, isso eu li na Índia, que matam só com o olhar. Não é o olhar em si, certo? Mas é o campo mental que você canaliza muita energia e você destrói. Isso é o prelúdio do que aconteceu na Atlântida com o afundamento dela. O olhar ou o pensamento causa distorções terríveis no campo mental. Era bom frio, né? Eu sei o que você quer falar. O que é pior? A magia mental ou a magia verbal? Acho que é igual. Nós criamos muito mais magia mental do que verbal. É interessante que a verbal ela é mais incisiva, ela vai mais incisiva, tá? Mas a mental ela é mais eficiente para coberturas, ou seja, o volume maior é a magia mental, mas a verbal ela é mais direta, porque você repete a palavra e a palavra tem força. Mas muitas vezes você não dá a palavra o influxo que você pensou, né?
você não coloca nas palavras, muitas vezes, quando elas saem vomitadas, uma intenção mental profunda. Isso acontece também. Toda vez que a gente vomita qualquer coisa, a magia verbal já foi proferida. Não dá para voltar atrás. Eu digo assim, você está falando o que é mais eficaz assim, para atingir seu objetivo? O verbo ou a mente? Quando você se expressa com o verbo e não tem ali uma intenção verdadeiramente profunda, mental, ela tem, eu imagino que ela tem uma consequência menor do que quando você, simplesmente usando a mente, dirige aquilo com foco, com intenção. O grande problema nosso é o foco. A nossa mente ela é muito dispersa. Tá? São poucas pessoas que conseguem canalizar mentalmente. Se não falar. Se falar, ela vai mais direto. Se não fala, ela fica muito difusa. Isso eu estou falando a maioria de nós. É lógico que tem pessoas que têm uma canalização muito vigorosa mentalmente falando. Mas a grande maioria, ainda bem que é assim, as formas de pensamentos que nós criamos, ela se dissipa com uma certa facilidade, mesmo sendo negativa. Tá? Porque nós não temos uma mente muito centrada, a gente não tem, que a gente chama de disciplina mental. Nós não temos muita disciplina. Então a gente vai atirando para tudo quanto é lado. E quando eu fico bravo com todo mundo. Que ótimo, dissipa para todo mundo, distribuiu, não ficou com ninguém. Tá? Porque ela se dissipa com facilidade. Agora, tem pessoas que têm a mente, sabe, bate, aí ela vai. Mas aí tem que ter disciplina mental. Que são poucos que têm. Ainda bem. É por isso que a oração é feita em voz alta? Sim. O ideal é fazer oração em voz alta. Por quê? A palavra, o verbo, ele vai mais diretivo. Porque você está canalizando para um foco. Por mais que você não queira atingir ninguém, mas proferiu, vai. E é para a gente ouvir, porque a gente tem dificuldade de entender um pensamento. A gente deixa ele passar, mas a gente não escuta os próprios pensamentos. Existe uma situação nossa que é meio corriqueira, que a gente não percebe. Toda vez que nós estamos com a adrenalina muito elevada, que é exatamente quando a gente está nervoso, o nosso corpo astral se desloca um pouquinho do corpo físico. Quando ele faz isso, nós não percebemos mais o que a gente está fazendo. Literalmente a gente ficou fora. E aí faz o quê? Libera tudo. Em psicologia, né, ou psicanálise, melhor dizendo, nesse momento, quem está assumindo é o meu inconsciente. E aí o id vem para frente. Não tem regras, não tem parâmetros, não tem valores morais, éticos, porque o meu corpo astral se deslocou um pouquinho para o lado. E aí vem com tudo para cima, porque eu estou com a adrenalina um pouco mais elevada. Isso é constante em nós, principalmente aquele que explode com facilidade. Vocês explodem com facilidade? Cuidado. Como é que funcionam os feitiços? Vocês acham que nós fazemos feitiços? Feitiço eu preciso de um caldeirão, é isso? Colocar as coisinhas... É assim, Cláudio? É assim que faz um feitiço? Como é que faz um feitiço? Você nunca fez um feitiço? Nunca fizeram feitiço? Que raio de feiticeiro vocês são? Vocês são o quê? Tudo aprendiz aqui? Os tempos são outros? Ah, entendi. Ah, verdade. Até as velas que a gente acende na igreja lá, agora tem um botãozinho, vela elétrica. Vela elétrica, isso fica só com um formatinho assim. É assim mesmo. A igreja de Santa Rita aqui é assim. É, a igreja de Santa Rita tem. Se acende a luz. Virtual. Você já viu isso? Um barato. É, R$1, cara. Aqui na igreja de Santa Rita vai. Os tempos são os outros, né? Sim. Muito legal isso.
Antônio, nesses tempos aí, eu escutei assim um papo, não sei se é verdade, né? Vamos lá, vai. Eu ouvi falar que diz que tem um site aí que é um despacho online, né? Colocar lá e... Eu não queria falar, mas tem mesmo, viu? Tem mesmo. E o pensamento é tudo, né? Então. E aí, vocês acham que um sapinho é magia? Usar um sapo para fazer magia? Coitado, né? Essa é uma das feitiços mais perigosos que tem, usar um sapo. Porque normalmente um sapo vive aonde? Vamos caracterizar o habitat dele, né? Normalmente no charco, né? E o charco normalmente são o quê? Energias muito deletérias. Energias paradas, né? Estagnadas, que é onde é o habitat dele. Não tem nada de errado. E quando você usa um sapo para fazer esses tipos de feitiço ou de magia, você está fazendo o quê? Canalizando essa energia do charco para onde? Para a pessoa. Você canaliza isso. E a pessoa vai adoecer. Se ela não tiver uma certa consciência, se ela não tiver uma certa proteção, ela vai adoecer. Isso é magia negra pesada. E se usa ainda sapo para fazer isso. Que dó. Esse processo aí é o de colocar o nome na boca do sapo? Não necessariamente. Tem outras coisas para fazer que eu não vou explicar como faz. Tá? Não vou explicar, não. Mas é a utilização de um sapo para fazer. E você fala, mas por que usar um sapo? Por causa do local, né, o ambiente aonde que é o habitat dele, que não tem nada de errado. Ele vive lá e é ali que ele fica mesmo. Mas é o campo de energia que é muito denso, que é essa energia que é canalizada para a pessoa que você quer pegar. Mas eu não vou explicar como faz. Me tira uma dúvida aqui. Depende da dúvida. Eu sempre tive muita curiosidade com isso, né? Porque dizem que... Conheci uma pessoa que falava assim que o morcego era mais eficiente que o sapo. É? É verdade? Depende como você prepara a porção. Porque é a preparação do material que você vai usar. O morcego não se prepara como você prepara o sapo. O sapo é de um jeito e o morcego se prepara de outro jeito. Mas no mundo tecnológico tem gente que faz isso aí. Claro. Sim. Isso é manipulação ou concentração de energia. Tem político usando um animal. Aí para ganhar a eleição, usando um animal. Magia negra. Metais organogênicos, tá? Esse também é um perigo, normalmente feito por magos ou utilizado. Eu acho que o principal está na outra página aqui, ó. Que tem uma correlação direta. Onde que eu pus isso aqui? Não. Aqui, tá vendo? Aqui tem mais ou menos as medidas que nosso corpo utiliza dos metais de uma maneira geral, ok? Isso é uma média, pessoal. Isso depende um pouco do peso nosso, do tamanho. Ele varia para mais ou para menos. Mas isso aqui é uma média geral dos componentes ou dos elementos químicos que nós temos que ter no corpo. E aí, dependendo do feiticeiro, da pessoa que for fazer esse tipo de trabalho, olha o que ele vai fazer com cada um desses elementos que normalmente eu tenho no corpo e o efeito que vai me dar em cada um dos órgãos principais que eu tenho. E ele vai fazer isso, ele vai pegar o cádmio aqui no caso, ele vai trabalhar para mexer nos rins, o chumbo, né, no fígado e alumínio ou vanádio no pulmão. Mas aí não é um metal físico, É um metal etérico. Etérico. Ele pode até pegar o físico, né, para desprender dele o etérico. Ele pode fazer isso. Então ele vai pegar um pouquinho daquele metal, ele vai caçar esses metais onde tem e vai fazer alguns trabalhos com aquilo lá para desprender o etérico para canalizar para o pulmão, para o rim, para o fígado da pessoa. E a pessoa vai adoecer. E não tem remédio para tirar isso daí. Você vai procurar, vai fazer transplante, vai continuar com o mesmo problema, não vai sair se não tirar o campo de magia mandado. Ainda bem que essa casa tira, né? A gente mexe bastante com isso aqui, tá? É o mesmo processo do radioativo? É parecido, bem parecido. O radioativo é um pouquinho diferente, mas é parecido. Esses processos podem ser de muitas vidas atrás? Sim, porque há muito tempo isso daqui não era identificado, certo?
É lógico que dependendo do lugar onde você vai, ele consegue identificar que tem alguma coisa relacionada à parte desses metais. E dependendo da entidade que te atende, né, ela consegue ir lá e tirar. Legal, aí resolveu o problema. Mas muitos de nós desencarnam por problemas assim e não sabem que tem um campo de magia. Ou seja, você vai encarnar e continua com o campo de magia. E aí você já vem com o pulmão, com o rim ou com o fígado, que normalmente são os 3 mais afetados, tá? E você já nasce com algum problema. Aí faz exames, procura médicos, especialistas, vai até para o exterior e não resolve. E não resolve. Que está no corpo espiritual. Né? Sim, não está no físico. O físico é só um efeito. Tá? E a gente está cuidando do físico, né? A medicina trata do físico. E aí tem que fazer o quê? Desdobrar, olhar o corpo, normalmente o corpo astral, que é ali que está preso o campo de magia. Aí você vai lá, tira, e a pessoa estabelece assim, rapidinho. Quando você faz um transplante, você pode trazer essa energia para o corpo ser muito... Não é isso. A magia não está no órgão. A magia não está no órgão. A magia está onde? Está no perispírito que desce para o órgão. Tá? Aí o órgão fica debilitado. Aí esse órgão debilitado foi transplantado porque tinha um campo de magia. Não, mas não é isso que você transplantou. Você transplantou o físico. O problema é quem está recebendo. Se no dele não está com a magia. Aí qualquer coisa que vier não vai funcionar, porque continua no perispírito e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo. Não estabiliza nada. Vai dar rejeição, você vai tomar imunossupressor, não vai dar certo, e a pessoa vai entrar em falência. E ela não vai estabilizar. E qual o motivo? Provavelmente um desses elementos aqui foi tratado com feitiço, ou tratado com campo de magia, e desestabiliza totalmente um desses órgãos. Né? O cádmio, no caso, vinculado ao rim, o chumbo ao fígado, o alumínio ou o vanádio, é mais fácil eles usarem o alumínio. Há um tempo atrás eles usavam mais o vanádio, hoje eles usam mais o alumínio, tá? Que tem mais abundância. E usam. Eu posso tirar uma dúvida. No caso de uma pessoa que foi transplantada o rim, né? Então a gente sabe que assim, parou de funcionar o rim, né? Então ele transplantou um que vai na frente. Sim. Quando você vai energizar um rim transplantado, você energiza o que está aqui funcionando ou atrás no ET? Normalmente energiza o que está atrás. Porque é ele que vai irradiar para o rim da frente. O transplante é só algo que foi colocado fisicamente. E não é no físico. A gente coloca a mão atrás só para nós termos consciência que eu estou mexendo no rim. Mas na verdade não é esse que eu estou mexendo. Na verdade eu estou mexendo no corpo astral dele. É ali que eu tenho que mexer e no corpo etérico. Que não necessariamente fica naquela região. Ou naquela dimensão. Tá? Então eu coloco a mão ali só para mim entender. Eu estou canalizando a energia para o rim. Mas não é esse rim que eu estou mexendo. Estou mexendo no rim astral dele. Não precisa pôr a mão. Tá? Se você observar e canalizar novamente a questão da mente, né? Que é energia, a gente está transportando energia. E canalizar para os rins vão receber essa energia. Pondo a mão ou não pondo a mão. Nós colocamos novamente, se eu trabalho com a linha de cura e vou cuidar dessa senhora aqui, eu vou pôr a mão, para que eu consiga entender que eu estou canalizando para aquele lugar. Mas precisa pôr efetivamente a mão? Não, não precisa. Mas é para que eu entenda que eu estou mandando energia boa para ela, para aquela região, para aquele órgão, alguma coisinha assim. Mas é mais para mim do que para ela. Mas ela também vai achar estranho. Esse cara ficou parado o tempo inteiro na minha frente e não fez nada comigo. Acho que não funcionou. Então, a gente parece que tem que desempenhar alguns papéis, né? É a performance, é assim? Tem que ter uma certa performance, senão o outro também entende que esse cara não fez nada. Mas tudo depende. Tudo isso que a gente está falando é mente, pessoal. É tudo mente. Como eu não tenho disciplina, não sei canalizar, ou eu mesmo não acredito, então eu preciso da minha mão, dos chakras da mão para mandar energia. Tá bom, faça, vai dar certo. Não tem nada de errado. Mas se eu tiver a disciplina mental, vai funcionar do mesmo jeitinho. Do mesmo jeito. Mas nesse aspecto, você só recarrega, digamos, a energia de um dos rins. Do outro, sim, a energia já só do direito. Não é recarregado, né? Não. A pilha não adianta trocar. Você só recarrega de um dos rins. Só o direito.
Ervas, vocês já tomaram, já fizeram algum trabalho com ervas? Defumação? Funciona? Também funciona, certo? Depende das ervas que você usa. Quem usa bastante ervas são o pessoal da linha de Umbanda, tá? Mas você precisa saber qual é a erva adequada para usar. Não adianta falar, eu gosto desse cheirinho. Você sabe o efeito que isso dá? Então, não é por causa do cheirinho que você gosta que você vai usar. Cuidado com isso. Tem ervas que carregam energia, tem ervas que tiram energia, tem ervas que concentram energia. Então você tem que saber usar essas ervas. Quem normalmente sabe usar essa erva é um caboclo, um preto velho, certo? Aí você pede para ele. Ele vai te falar qual é a erva certinha. Inclusive para tomar banho. Não fica tomando banho de qualquer erva, você não sabe o que vai fazer com você depois. Ah, não, vou tomar banho de sal grosso. Não é assim que faz, pessoal. Estou carregado, vou tomar banho de sal grosso. Você não sabe o que o sal grosso faz. Tony, uma pergunta. O sal grosso, por ele ter íons soltos, né, no sal, que é natural dele, ele conecta com qualquer tipo de energia, positiva ou negativa. Então, quando você toma um banho de sal grosso, vai tudo embora. A boa também vai, porque é campo de energia. Ele tem íons soltos. Ele se conecta com qualquer tipo de íon. E aí, faz o quê? Toma um banho de erva depois. Ah, toma um banho de erva depois. Ah, entendi. Entendi. Não, mas é o que a maioria faz. É o que a maioria faz. Toma um banho de sal grosso e depois banho de erva. A pergunta... Respeitado por uma entidade que sabe o que Ah, entendi. Agora você emendou, né? Tá certo. Tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Uma pessoa pode estar tomando um passe de uma pessoa que, numa casa séria, que esteja recebendo, por exemplo, um preto velho. Ele não tem erva nenhuma. A pessoa que está recebendo aquele passe pode sentir o cheiro de alguma coisa? Todo preto velho, ele tem, no interior, que nós chamamos, ele tem um embornalzinho, assim que fala, né? É bornar, assim, eu falei errado, pronunciei errado. Então tem um bornar do lado, certo? E normalmente é o quê? É um saquinho com um monte de ervas. Normalmente, o preto velho faz isso, o caboclo faz isso. Não é qualquer caboclo, tem alguns caboclos que mexem com muita erva, ele também tem esse saquinho. E toda vez que ele vai fazer um benzimento, ele vai trabalhar conosco, não vai escapar, ele vai pegar aquilo lá, ou vai pedir para um elemental, ou vai pedir para um caboclo trazer as ervas e vai, sabe? Mas a pessoa ele vai está fazer. recebendo cheiro? Depende da pessoa. Porque a Lili estava me dando passe aqui esses dias, no meu nervo ciático, e eu senti o cheiro, eu falei isso para ela, ela ficou olhando para mim. Eu senti e passou. A Lili não está aqui hoje, mas ela é macumbeira, certo? Então ela traz as entidades dela. Ela vem com as entidades dela e funciona, a gente sabe, não é só ela, tem vários aqui que tem entidades assim muito fortes, tá? E eles vão usar isso, qual é o problema? Mas foi maravilhoso, toda vez que eu vejo ela, eu tenho vontade de que ela dá. Nós não usamos fisicamente nada aqui, mas etéreo, nossa, o que tem de erva, o que tem de material sendo utilizado, que é assim que funciona, pessoal. Eu não preciso necessariamente de um galho de arruda, né? Para dar um passe, eu não preciso. Mas vai falar que não vai usar, você vai usar a energia da arruda sim. Vai usar, funciona. Defumação e incenso também, Tony? Também é a mesma coisa. Mas, novamente, cuidado com o cheiro. Você gosta do cheiro, não quer dizer que essa energia é boa para você ou para o ambiente que você está usando. Aí você tem um negócio, né? Você tem uma loja, eu gosto de incenso, e taca incenso lá dentro, e taca incenso lá dentro. De repente você some tudo que é cliente. Você fala, mas o que eu fiz? Olha que incenso, olha que cheiro gostoso. Você gosta do cheiro. Cuidado com isso. Certos odores, tá? Não é agradável para muita gente. As pessoas têm um pouco de dificuldade de lidar. Pode ser que você goste, mas novamente, é o odor adequado para ser usado? É a erva adequada? Você tem que entender dessas ervas. Eu uso muito em casa, Tony. É a mesma coisa. Você precisa ver se os efeitos que você está causando são positivos ou não. Tá? Por mais que seja uma erva natural, tá? Mas pode ser o quê? Pode ser exatamente o quê? Um trabalho que você esteja fazendo de magia. É branca ou não? Não sei. Qual a sua intenção? Também fica mais leve. Por isso que a coisa está meio pesada em casa, eu acendo um incensinho e posso Entendi. Não é bem o incenso que causa isso. Não sei se você entende. Quando eu não
alguma coisa em casa, eu acendo incenso e aí... Não é bem o incenso que causa isso, tá? Você se condicionou que eu acendo incenso eu fico bem, mas não é isso. É o seu padrão mental que muda. Quando ele muda, muda o que está em volta. Tá? Mas se você quiser continuar acendendo incenso, acenda incenso, não tem problema. Mas às vezes a gente faz só pelo sentido figurativo, sensorial mesmo. Eu entendo isso, mas não é bem isso que causa. O que causa é o quê? Eu me convenci, porque eu acredito nisso, tá vendo? Eu acredito nisso, eu me convenci de que ficou melhor. Então, o que na verdade aconteceu? Eu mudei o padrão, mudou realmente, mudou. Pum. É assim que funciona. Na prática é assim. Não é um incenso que vai causar isso. Mas tem entidades do lado de lá que não gostam de certas energias mesmo, não gosta. Que são esses odores. Se sente mal, tá? E vai sair de perto. Mas tem entidades que falam, manda mais, manda mais, manda mais. Pode mandando. E vai ficar lá do lado e não vai sair de jeito nenhum. Mas olha quantas vezes eu usei a ruda, lavei as paredes com sal grosso. A entidade fala, pode mandar, tá legal, eu tô aqui. Ficou até mais asseado, agora eu vou dominar do jeito que eu quero. Então, tem níveis e níveis de energia que a gente consegue mexer. Você queria perguntar alguma coisa? Só. São só ervas ou você pode, por exemplo, ter toquinhos de madeira, musgo? Tudo isso a gente entende que é a parte de ervas, raízes, né? Tem algumas raízes também. Sim. Algumas sementes. Sementes também podem causar esse mesmo efeito. Tá? Mas tem que saber manipular e usar isso de forma mais adequada. Vocês teriam que estudar bastante sobre... Medicina ayurvédica. A ayurvédica ajuda bastante nesse sentido. Então os óleos essenciais entram nisso. O quê? Os óleos essenciais. Os óleos também é a mesma coisa. Ontem mesmo, né, a gente estava fazendo um trabalho aqui na desobsessão e eu pedi, né, que a pessoa estava com muito problemas de artrite, né, só que muito avançada. E você estava lá, vocês estavam lá, vocês viram o que eu fiz, né? E a pessoa, né, está nesse estado porque não está trabalhando mediunicamente. Sabe? Então, sabe, energias como se fossem laços, né? Energias concentradas, e ela começou a travar. Ela está mancando já, e pior que tem dois bebês, né, para cuidar, e o negócio travando. Tanto que ela saiu ontem aqui, sabe, mas saiu andando na boa, assim. E nós mergulhamos ela, né? Pedi para eles plasmarem, né, como se fosse um tacho grande, né, não é para fazer macumba, né, então para colocar um tacho grande, um monte de óleos, né, que tem uma sequência de óleos, né, e eu falei, óleo benzido ainda, né, ou seja, tinha que estar com energias de magia branca. E aí mergulhamos ela, né, como se ela estivesse, sabe, chupando para todo o corpo dela, e mergulhamos ela várias vezes. Aí ela saiu, sabe, parecia que tinha limpado o corpo dela assim inteirinho. Até levantava os braços. Ela não conseguia fazer isso com o braço, né? Ontem ela já estava fazendo assim, já estava normal, você ficou esquisito essas mas coisas. Mas o passo da Lili é assim, some a dor. Eu já falei, ela é macumbeira, ela não está aqui, mas quando ela tiver eu vou falar. Ela sabe disso, certo? Ela funciona bem, ela funciona bem. E tem vários aqui que funcionam como um reloginho. Não é assim, Bernardo? Bom, eu acho que ninguém aqui faz magia negra, né? Espero que ninguém se meta muito com magia negra. Magia negra é toda vez que eu distorço o fluxo natural da natureza, de uma maneira geral. Eu canalizo isso para querer alguma coisa, normalmente benefício próprio. Aí é magia negra que eu estou praticando. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E a gente acha que às vezes as coisas são tão naturais, né? Tão... Desmanchar magia, a gente normalmente trabalha isso aqui. Consequências morais. Deixa eu andar um pouquinho mais aqui que eu preciso mostrar. Despacho. Vocês nunca fizeram despacho numa encruzilhada? Nunca fizeram? Que pena. Por que encruzilhada? Por que encruzilhada? Por que fazer um despacho numa encruzilhada?
campos de encruzilhada são... Tem cruzamento de energias, né? Sim, existe. Tanto ajuda, ou rompe, ou interrompe. É interessante que o movimento da cruz, né, que é a encruzilhada aí no caso, ele faz o quê? Ele tem os elementos dos 4 reinos em cada uma das pontas. Tá? E é exatamente isso que precisa fazer, canalizar energias da natureza, dos 4 reinos. Então é reino de fogo, que seriam as salamandras, reino da água, que seriam o quê? As ondinas, reino do ar, que seriam os silfos, e o reino da terra, né, que seriam os duendes. Ou seja, você junta tudo isso daí, aí a manifestação ela é atendida. Sim, ele gera um quinto elemento. Não é numa encruzilhada. O ideal é encruzilhada. O efeito você pega os 4 reinos. Tá? Mas esse processo aí não estaria vinculado também com a quantidade de pessoas que passam nessa encruzilhada? Não necessariamente. Não, é mais simbólico. É simbólico isso daí. Mas eu acho que a maioria de nós já fez algum despacho, né? Não? E oferenda? Quem não fez não sabe como que é, né? Tá bom. Oferenda. Aí você pega lá é Alguidá que fala, né? É assim? Não sei, tá bom. Panela de barro. Pode ser. Isso. Aí você põe as oferendas, né? Normalmente depende do tipo de oferenda que você quer fazer, certo? Tem uma mistura boa aí. Você teria coragem de comer essa comida que está sendo oferecida aí? Você teria coragem de comer? É, eu sei. E aí? Não necessariamente, aparece de tudo, né? Tem fruta, tem frango, tem não sei o quê. Né? Tem até umas farofas assim, legal. Ei, você teria coragem de comer essa comida? Eu vou confessar uma vez, quando eu abri a mercearia, tinha um galo dessa altura assim, ó, branco, e não era panela. É? Estava vivo, né? Entendi. O pessoal da rua vai lá e come? Normalmente o pessoal da rua come. Tem cachaça, champanhe, né? Quer dizer, nem abrir, deixa lá inteiro. Sim. Velas. Qual é a força das velas? Acho que a maioria de nós já acendeu vela aqui, né? Ou continua acendendo. Qual é a vela? A fininha ou aquela grossona de 7 dias lá? E aí? Qual é a força da vela? Então, a minha irmã gosta de cemitério. Lá naqueles... Ela vai, Onde tem o... Ela acende vela. Aquele cruzeiro ali. Sim. No cruzeiro. E ela foi pôr um maço de vela e nós não pegávamos. Tinha um trabalho ali, assim, uma cuia, com as coisas ali. Eu encostei mentalmente, eu estou amparando aqui a vela com todo respeito. Fiz uma mentalização. A vela fez assim, ó. Todas elas, assim. Mas e essas Eles velas? receberam a minha sei lá, o que é isso? Alguém recebeu esse comunicado. Não foi isso que aconteceu. Não, o que foi? Não. Então me conta. Qual o nome da senhora? Ivani. Dona Ivani, a senhora é uma médium de efeitos físicos. A minha mãe era. Então tá bom. A psicofonia numa casa, e nunca tentei fazer isso, porque é uma casa que não faz esse tipo. É por causa do ambiente. O ambiente dissipa. Se você vier aqui, vai acontecer umas coisas estranhas com você aqui dentro, tá? Não é só você, vários aqui que estão nessa sala são médios de efeitos físicos. Acontece em casa, as coisas funcionam do nada, para de funcionar do nada, já trocou 10 vezes o celular e ele sempre pifa, e é só com você que pifa. Some uma coisa e depois aparece. Também isso faz parte. Ah, que coisa, né? Não tem nada de errado isso ou de incomum. É sua mediunidade de efeitos físicos. Normal. E essas velhinhas perfumadas que a gente compra em um potinho, que a gente põe no canto
É uma mistura de incenso com vela. Está fazendo duas coisas numa coisa só. 2 em 1. É 2 em 1. A tecnologia hoje permite isso, né? A gente combina e aí tem o quê? A vela e o incenso são 2 instrumentos de magia que a gente está usando junto. Eu prefiro fazer as coisas sem aditivos, tá? As coisas têm que ser o mais natural possível. Você quer usar alguns aditivos? Tudo bem, cada um usa a magia que quiser. Eu prefiro fazer as coisas o mais natural possível, tá? Mas a Umbanda usa muito a vela. A vela é uma canalização de energia. Como as outras coisas que a gente utiliza são canalizações, tá? A gente transfere energia para a vela, certo? E achamos que a vela tem um poder de iluminar, de canalizar o campo de energia. Sim, qual o problema? É a força que você dá para a vela. Mas nós damos a força para ela. Sim. É uma questão da crença? Sim, a maioria de nós acreditou ou foi formado utilizando vela. E qual o problema? Se você acredita que dá certo, continue acendendo suas velas. Só toma alguns cuidados para o lugar que você vai acender, né? Para não queimar tudo, né? Mas... Sem pensar nessa conotação, colocar uma vela só para deixar o ambiente perfumado. Tudo bem, você está fazendo magia. Magia no ambiente, deixando um odor mais agradável. Qualquer coisa você vai no supermercado, compra lá o spray de Glade, certo? E usa, ele também vai funcionar do mesmo jeito. O efeito é o mesmo. É magia também. Quando eu faço oração em casa, o que eu estou fazendo? Fala para mim. Magia branca. Estou fazendo magia branca. Estou, como é que fala? Incensando o meu ambiente com oração. Qual é o problema? Tem algo errado? Não. A oração é um campo de magia? Sim. Mas eu posso fazer oração para ajudar, me ajudar, ou também posso falar, faça uma oração e que você vai com o raio que os parta, certo? Você está fazendo oração? Está fazendo. Olha o tipo de oração que você fez para a pessoa. Olha o tipo de energia que você mandou para ela. Mas são energias. A maioria de nós não sabe o que faz. Tá? Eu não sou contra você usar o incenso, eu não sou contra você utilizar a vela. Muito pelo contrário. A pergunta é, você sabe o que você está fazendo? Você sabe que banho que você deve tomar, com que erva, se é como a nossa amiga falou, né? Eu tomo um banho de sal grosso e depois tomo um banho de erva. Você sabe se você fez a combinação certa? Que tipo de emoção você tem que tratar com a erva? Qual é a emoção? E que tipo de energia do ambiente está canalizada naquele momento? Dependendo do que você faz, em vez de melhorar, você vai piorar a situação. Por quê? Precisa do conhecimento para se transformar. É exatamente isso. Porque não é o fazer. Até uma vela que você acende para clarear o ambiente, o ideal é que você, antes de acendê-la, que você intencione para quem você está oferecendo aquela luz. Porque tem um monte de espíritos que não têm luz e que eles buscam luz. E se você não intenciona aquilo, você está atraindo baixa frequência para sua casa porque você não sabe usar. Mas então precisa vai aprender. usar a luminosidade da vela ou da energia elétrica que já está ligada? Não, ele vai usar o elemento. E na vela tem os 4 elementos. Tem a parafina, tem a sua oração, a sua intenção, tem o derreter, que é a água, que é a sua emoção, e tem o fogo. Então ele vai usar aquela condução daquela energia. É um canalizador de energia, é um concentrador. Por isso você precisa intencionar algo, por isso a gente precisa saber como intencionar. Da mesma forma que acabou a luz, você põe uma vela, coloca aquela vela para iluminar a sua casa e realmente iluminar a sua casa para que traga boas energias, porque quem não tem boa energia vai usar aquilo também. Vou contar uma historinha para a senhora, tá? A maioria dos espíritos não precisa de porta para entrar na sua casa. Mas então, qual é a sua ideia? Tem alguns que não conseguem ultrapassar. Alguns não vão conseguir, mas alguns, a maioria vai entrar com porta ou sem porta. Sim, eles entram. Nessa casa eles têm um pouco de dificuldade de entrar, porque não é isso que protege, não é essa parede que protege essa casa. Então aqui eles têm um pouco de dificuldade de entrar. Mas a nossa casa, dependendo de como a gente age dentro dela, não é porta fechada que vai segurar nenhuma entidade lá fora. Ela vai entrar. Na boa. Sim, só naquele momento.
Você continua mantendo a energia do Evangelho durante a semana ou só no dia do Evangelho? É essa a questão. Eu fiz a oração, fiz o Evangelho, tomei aguinha, não sei o que, né? Legal, a energia estabilizou, ficou maravilhoso. Beleza. Você manteve isso durante a semana? Ou na segunda-feira você já teve pau, na terça você já brigou, não sei o que. O que você fez com a sua proteção? Jogou no lixo. Aí eu vou lá, tranco a porta. Hoje nem a porta trancada eu seguro um ladrão do lado de fora. E ainda você vai falar de um espírito que não está nem nessa dimensão, você acha que você vai segurar o cara lá fora? Ele vai entrar. Era para ela entender alguma coisa, né? Também existem espíritos que a gente chama de... Não. São espíritos batedores, são espíritos que vêm para nos assustar. Os zombeteiros. Eles vão causar algumas coisinhas para deixar a gente com medo. Quando a gente fica com medo, mas a gente faz o que eles querem. Um bosque não é cercado de espíritos ruins, não. São cercados de espíritos da natureza. E provavelmente vocês não sabem lidar muito bem com espíritos da natureza. Precisa aprender a lidar com eles. Não é? Alguém já fez uma oferenda aqui com ebó? Normalmente é aquelas oferendas, né, que você vê numa pracinha, numa encruzilhada, que tem animais ou vegetais, dependendo de como você vai fazer. No caso, se a pessoa, em vez de sangue, utilizar água salgada, deixa de ser que um colega falou para mim que ele... É mesmo? Eu nunca vi um ebó com água salgada. É estranho isso daí. Tem algum fundamento. Esquisito o que você está falando. Nunca vi isso. Estranho, né? Também tem uma magia que a gente chama de geometria sagrada. Não sei o quanto vocês conhecem sobre isso. Alguns aqui mexem legal nisso. Da Cabala usa, né? Então a geometria sagrada, né, ela utiliza principalmente esses 4 símbolos aqui, mas tem mais, né, que essa daqui é a sequência dos símbolos, né, até chegar nesse daqui. E elas podem ser usadas de forma positiva ou negativa. Tá? Os símbolos eles foram criados, então antes desse universo ser plasmado, dele se materializar, que é a concentração de energia, antes dele ser plasmado, esses desenhos ou essas figuras, elas foram plasmadas antes de canalizar a energia. Então, toda vez que uma figura dessa, como por exemplo a flor da vida, é canalizada, ou seja, você plasma a figura, automaticamente em volta começa a acumular energia. E depois vem o quê? A parte sólida, ou seja, a energia começa a se transformar em material. Qualquer um desses símbolos aqui, você plasmou, que é isso que se faz quando um preto velho pega a pemba e faz o risco no chão, certo? O que ele está fazendo? Ele está criando um campo magnético, plasmando o campo magnético, e aí começa a acumular matéria para desfazer um trabalho e para fazer um trabalho. Tanto faz. Então, toda vez que se vai fazer um campo de magia, por mais que a gente não conheça, o desenho foi feito antes. Sempre tem uma forma geométrica que é plasmada. E é em cima dessa forma geométrica que começa a criar material para fazer coisas boas ou ruins. Tem a ver com aquelas moléculas de química da água também? Não, isso vem bem depois, né? Isso vem bem depois. Tem alguns símbolos meio cabalísticos, né, que a gente acaba vendo. Nossa, a pessoa que tem esse tatuagem. É, eu sei. Não sabe o que fez. Essa estrela de 5 pontas, o que ela significa? São pontos de energia, né? Ontem também nós usamos ainda. Precisava usar, porque o campo estava muito denso, não conseguia entrar. Fizemos um campo de energia desse no chão, e aí o negócio foi que foi... Porque uma vez eu tive uma recomendação de desenhar uma estrela de 5 pontas todo dia na minha vida. Sei. Eu às vezes esqueço, às vezes eu lembro, e eu desenho e não percebo nada. Tá.
É melhor não mexer com isso, não. Não? Não. Desenhar uma estrelinha assim, sinfônica, no papel? Você sabe usar isso? Eu não. Então não faça. Então não faça. Não faça. Se você sabe usar, tudo bem. Se você não sabe, não faça. Não faça. Se você sabe usar, ótimo. Se você não sabe, não se meta. Você vai canalizar massa de energia. Você vai canalizar a massa de energia em você. Você vai fazer isso. Depois eu quero saber se você segura o que vem. Se você não sabe, não se meta. Sim. Aprenda antes de fazer qualquer coisa. Todo planeta, inclusive o nosso corpo, ele é um torus de energia. E o que é um torus? É essa massa aqui, tá vendo? Ela fica para dentro e para fora, fica girando o tempo inteiro. Então, nossos corpos é assim, então todos nós encarnados, antes de encarnar, é montado um torus desse, aí a massa se aglutina e vem. Um planeta, antes de ser formado, você fala, não, mas é por aglomeração de energia, explodiu uma supernova, enfim, não interessa qual a origem física que a gente queira. Mas antes de ser plasmado o planeta, o torus, ele se manifesta. E é em volta dele que você congrega energias. Lembrando que aqui no meio, sempre é um campo interdimensional. Sempre. Então, em nós, temos um campo interdimensional? Sim. Que é aquilo que a gente usa como terminologia de buraco de minhoca. Esse torus, ele não pode acomodar nenhuma figura circular. Como é que aquela... Não pode. Não é bem assim. O torus não acomoda círculo. Cada um desses quadrantes tem uma dessas figuras aqui dentro. Nossa, é muito bonito, né? Cada uma dessas figuras. Seria visto de cima, você olharia... Isso. É que esse daqui é a menor. Ok? Aí você agrupa várias menores, ele dá um desses quadrantes. Um deles só. Um deles só. É que a gente não consegue observar. A gente não consegue observar isso. Mas aquilo lá seria a molécula, ou o átomo, ou talvez até a partícula subatômica do torus. Então você plasma primeiro, começando ali na ponta, tá vendo? Você vai fazendo isso, e aí vem o torus. Aí que você abre o portal, então, quando você... O portal, quando ele consegue fazer esse fluxo, o portal abre. Entre dimensões. E o que quer dizer o quê? Ele é plasmado numa outra dimensão, ok? Começa a vir para essa dimensão ainda somente como plasma, e aí aqui, nessa dimensão, que aqui tem matéria mais densa, ele começa a agrupar energia e massa. E aí dá origem a um planeta. Mas da onde ele vai canalizar a energia? Independe, pode ser somente de fluido, cósmico, universal, ou de prana, sei lá, dá o nome que quiser, ou pode esperar uma supernova explodir e capta a energia de lá, e puxa tudo. É massa, ele precisa de massa. Ele vai pegar a massa e vai canalizar aqui, vai configurar isso. E o nosso corpo é diferente? Não. Quando nós vamos encarnar, esse campo é montado. Aí a gente consegue agrupar a energia. Então ele é montado aonde? Hã? Ele é montado aonde? O quê? O quê? O quê? Quando a gente vai encarnar, esse torus é montado. Sim. E montado aonde? Em que período da nossa reencarnação? Imediatamente antes, um pouco antes? Muito antes. Muito antes. Quer dizer que sem esse padrão não há condição de trânsito interdimensional. Não é possível. Por isso que, se nós estamos na erraticidade, nós estamos num outro plano, para vir para esse plano tridimensional,
Sem isso não há condição. Precisa disso daqui. Não é isso, não. Eu preciso disso, ok? Que são os menores capítulos, né? E aí ele monta isso daqui. E isso daqui eu consigo, sabe, através desses buracos, vir para essa dimensão. Senão eu fico lá. Eu não consigo fazer o trânsito. Não consigo fazer o trânsito. E quem conhece esses caminhos faz voos intergalácticos, existe essa condição? Não. A viagem para outros mundos, tá? Não é através disso daqui. Para eu ir para uma outra dimensão, eu tenho que literalmente me desfazer desse torus que faz a comunicação daqui, senão eu não consigo ir. Alguns mundos, pela semimaterialidade deles, destrói esse mundo meu. É como se fosse um campo de antimatéria, né? Então as duas coisas não podem estar no mesmo espaço, não sei se é isso que a gente pode dizer, não pode estar, não pode conviver. Então, quando a gente fala de quarta dimensão e terceira dimensão, a quarta dimensão é incompatível com a quarta. Ou seja, o campo magnético dela ou as polaridades, elas se anulam. Na verdade, elas se destroem. Então, elas não podem conviver. Mas como é que elas conseguem passar de um mundo para o outro? Através desses campos aqui. Ó. Sem esse campo, ela fica lá ou fica cá. Isso eu estou falando só das dimensões que nós conhecemos aqui, mas existe um mundo meio que paralelo que a gente chama de subverso. Aí é um negócio mais complexo ainda, que não são as dimensões que a gente conhece de física. Mas nessas dimensões que a gente conhece, há a condição desse trânsito. É assim. Então, aonde estão guardados os meus outros tornos? Cada um de nós está vinculado a uma colônia espiritual. Cada um de nós está vinculado a uma colônia. E nessas colônias que estão os nossos planejamentos de corpos. Não é o corpo, mas é o planejamento do corpo. Está tudo lá, desenhadinho. E eles guardam isso compactado num negócio chamado registro akáshico. A gente acha que o registro akáshico é só do passado. Não, é do futuro também. Está lá guardadinho. Só que a gente não tem acesso a isso. Nos trabalhos de apometria aqui, eu estava lembro que existia um esqueminha que tinha uma espécie de público andar de baixo, digamos, que vocês falavam. Andar de baixo, sei. Esse aí é um torus? Não. Aquele espacinho lá? Não, é só uma escada. É só uma escadinha? Uma escada. Mas a gente não pode mexer, é isso? É uma escada que a gente chama escada de Jacó. Não é bom descer por ela. Dá uma descidinha. Aqui tem outras figuras geométricas que normalmente a gente acaba utilizando, né? E essa Merkabah aqui é um pouco perigosa para ser utilizada, né? É como se fosse uma estrela dentro de outras estrelas. Tá? Isso aqui é utilizado para conter certos campos de energia, principalmente de certas entidades. Você põe uma entidade lá dentro e põe ela dentro de um Merkabah e trava ela. É lindo, é? Uhum. Você não sabe o efeito devastador que tem isso. Antônio, e o símbolo celta é também? Sim. Depende da utilização. Nada disso daqui é positivo, nada é negativo. Você vai fazer o que com isso? Essa é a diferença. A senhora acabou de tatuar. Tudo bem, né? Esse cubo de Metatron também é extremamente eficiente. Tá? Esse Metatron está vinculado com guardiões? Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Só o nome. Só o nome. Só o nome. Não misture as coisas. Goécias são magia negra muito antiga. Toma cuidado para não se meter com isso. E alguns pontos riscados, né? Eu não sei se eu peguei de Preto Velho ou peguei de Exu, que os dois fazem pontos. Não sei se é Preto Velho esse daqui. Preto Velho esse daqui? Eu não sei se eu peguei de Preto... É Preto Velho que está aqui? Forças de Xangô. Isso, é a parte de Preto Velho. Então eles estão usando aqui... Essa daqui é Preto Velho. Porque também tem os pontos de Exu também, os pontos de Caboclo.
Você lembra de algum? Você deve saber assim, né, que esse pessoal ligado à magia, né, uma das diversões deles é visitar a casa deles, como essa aqui, né, para testar, né, a força da casa e tal, né. E você tem histórias para contar sobre esse pessoal também? Aconteceu já de algum trabalhador ser enfeitiçado? Eu vi, por exemplo, você comentou aquela... O que eu respondo para esse cara? O feitiço... Ele numa roda. Magia numa oração, né? Magia fica escondida numa oração, assim. Só soltou um negócio na sua cabeça, só tentando mudar de alguma coisa, né? Mas o que você quer saber? Uns casos, assim, já aconteceram aqui. Ixi, melhor não saber. Que tem muitos causos, sim. Muitos causos. Causos e causos e causos. Sabe que esse pessoal gosta de sim. Tem algumas pessoas que vêm aqui para medir força. Uau! É legal. Não vamos entrar nesse assunto, tá? Daria um livro? Para quê? Manual, então ele vem direcionado para medir forças com o plano espiritual daquilo. Sim. Ele vem com aquela... É que a maioria não percebe, né? Ele vem com uma intenção e não percebe que, na verdade, vai ser tratado. E ele é tratado aqui. A gente não entra em embate. Dá uma energia que ele não está acostumado a lidar. Aí desmonta ele. O nosso lar estava levantado. Sim. É natural isso acontecer aqui. E vem. Lá também. Vai embora correndo, né? Pode até sair correndo, tá? Porque ele vem com uma energia, né, com alguma intenção e recebe um outro campo de energia que não espera aquilo lá de jeito nenhum. E não é que seja uma energia ruim que ele recebe. Normalmente é uma energia que ele não sabe lidar. São energias sutis, energia, sabe, que envolve demais o cardíaco da pessoa e a pessoa fica desestruturada. Ela se desestrutura. Provavelmente ela vai voltar? Não vai voltar mais, porque... Mas é a intenção, né? Você veio fazer o quê aqui na casa? Se você veio ser cuidado, ótimo. Você vai querer disputar? Mas disputar o quê? A filosofia da nossa casa é quem bater na porta aqui vai entrar, a gente vai cuidar. Mesmo quem bater, né? Mesmo as que não... Estavam que vêm aqui para testar. Ele veio para casa. Ele não entende o porquê veio para casa. Em geral, sim. Ele escreve que tem dor no joelho. Não é? Mas eles não entendem o que realmente acontece. Tá? Ele foi trazido aqui, normalmente pelo mentor ou por entidades que estão querendo ajudá-lo para tirar um pouco desse campo de energia que ele está. Ele é trazido para cá. E a gente vai cuidar dele. Mas não é o tratamento que ele quer. É o tratamento que ele precisa. E alguns é tão interessante que acaba gostando da casa. E fica aqui. Porque entende que a nossa intenção é outra. E não é medir forças, nunca foi. Mas a gente vai acolher e vai tratar. Sempre. Os tratamentos aqui sempre dão certo. Nem sempre a gente gosta do que está sendo tratado. Isso é verdade. Sai muito bravo. Mas a gente dá o que precisa. Sai bravo. Por quê? A gente mexe em alguns lugares que a pessoa não quer que mexa. Ah, tá vendo? Eu quero que você tire isso, tire isso, tire isso. Isso daqui está me incomodando. Ah, ele fala que quer que tire. Não precisa falar. A gente perde o campo de energia da pessoa. E a gente vai dar o remédio o quê? Dar o remédio que ele não espera. E via de regra o quê? Soltar o cardíaco da pessoa. Tá? Tirar os campos de energia repetitivos que estão na mente. A gente vai e faz essa incisão. Ou seja, trabalha isso daí. Mas a pessoa fica o quê? Ela fica desestruturada porque ela quer continuar com o mesmo pensamento, com a mesma energia e quer que tire algumas coisas que estão incomodando ela. A gente tira essas coisas, mas mexe em algo que ele não quer que você mexa. A pergunta é o quê? Você veio aqui? Veio, então você deu permissão. A gente vai mexer. Não adianta falar, eu só quero que mexa no meu dedinho, tá? Só quero que... Se você veio aqui, você não deu permissão pro dedinho, você deu permissão
Serviço completo. Você vai receber uma funilaria completa, pintura, a gente vai fazer completo, nunca faz só um pedacinho. Por mais que na nossa frente, ou na frente da pessoa, a gente vai fazer só o que ele quer, espiritualmente não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. Nós temos setores aqui trabalhando em sincronia. Enquanto muitas pessoas estão sendo atendidas na energização, um monte de meleca está vindo para onde? Para os grupinhos que nós temos aqui de desobsessão. No sábado, por exemplo, a gente tem 10 grupos rodando ao mesmo tempo. E vem de tudo dentro desses grupos. E você fala, não, mas a gente está trabalhando para a ficha. Quem disse que está trabalhando para a ficha? Vem um monte de energia dos assistidos que estão passando na energização, assistidos que nem sequer entrou ainda, o grupo já está puxando e trabalhando isso daí. Por isso que a gente pede para a pessoa não ficar saindo lá fora. De preferência fica aqui, porque quando ela sai e ela volta, ela traz mais gente. Traz mais gente, Tá? sempre pede. E o negócio vai aumentando, mas a gente vai cuidando, a gente vai cuidando, a gente vai cuidando. Tá? Quanto tempo vocês trabalham? De que hora para que hora? Bom, regularmente, então, no sábado, certo, a gente começa por volta de meio-dia, que é os passes, né, começa os passes, na verdade não é nem meio-dia, porque já tem um grupo aqui trabalhando, tá, que é o grupo do André, já começa, então, começa umas 10 horas, já começa umas palestras aqui, alguns estudos, né, já tem aqui umas 10 horas no sábado, certo, e ontem eu saí 9 horas da noite daqui. Depois vou continuar trabalhando. Isso eu estou falando fisicamente. À noite, a gente é convidado a voltar e continua o trabalho. Não é assim? Tá. Como é que é do corpo físico? Um trabalho assim que vai da meio-dia até as 9 da noite, mexendo com esses babados todos. A espiritualidade vai limpando, né? Nem sempre. Nem fome dá. Mas não dá fome, é verdade, a gente vai que vai direto. É tudo uma questão de escolhas e de opções da nossa vida. Se realmente eu gosto do que faço e eu me sinto bem fazendo isso, qual é o problema? A espiritualidade vai limpando, né? Se nós estamos aqui para trabalhar na casa e doar e ajudar as pessoas, é o que a gente gosta de fazer. Se é o que a gente gosta... Na vida a gente faz com algum... Começa e acaba em alguma hora. Tudo está vinculado à intenção. Você veio para cá no dia de hoje, para quê? Para se limpar, para ser tratado ou para ajudar? O que você veio fazer? Se você veio para ajudar, não interessa a quantidade. Mas é assim que funciona. Se lá fora, quando a gente gosta do que a gente faz lá fora, a gente vara à noite, faz... Qual é a diferença? Aqui é a mesma coisa. Tem muitas pessoas aqui que são muito dedicadas, gostam do que fazem. Precisa ficar horas e horas trabalhando? Vai ficar. E não é porque a gente exige, ninguém exige nada aqui. Eu preciso ir embora mais cedo. Pode ir, qual é o problema? Não tem nenhum problema. Depois eu fico brincando, eu vou descontar do seu salário lá astral, né? Mas está tudo bem. Não tem problemas com relação a isso. É, isso. Você sabe que você vai embora, Uhum. mas vai ser de grupo. Porque você chega lá na tua casa, você adormece, volta para... Sem dúvida, a gente sabe disso. Você vai embora mais cedo para casa, na verdade você vai tomar uma paulada na sua cabeça lá e você vai voltar. Porque o trabalho vai continuar à noite aqui, e continua assim. Mas não é, por mais que a gente ache que é desgastante, certo? Não é isso que acaba acontecendo conosco. Sai daqui gratificado. A gente fica horas e horas, e fica às vezes em pé, sentado, enfim, dependendo de cada função nossa, certo? E a gente sai bem, É algo que faz parte da nossa energia. Agora, quantas horas fica? Não sei. Eu normalmente chego por volta das 13 horas e vou até o final. Então tem muita gente dedicada, que gosta do que faz. E não é o tempo, É do que quer como intenção. Se você se sente bem fazendo, você vai varar, e não tem problema. E fica na boa, pode acreditar, fica na boa. E eu sei que sai bem mais leve. Bem mais tranquilo. A mente fica leve. Não é bem o corpo. A gente fala que o corpo fica leve. É lógico que também, mas não é o corpo. A nossa mente fica leve. Parece que tudo que é problema, tudo que some. Porque você está focado, você está, queimando campos de energia, trabalhando em grupo. Tá? Isso faz um bem danado para a nossa mente. Consequentemente, o corpo vai junto, né? O corpo vai junto. Então as coisas começam a melhorar, né? Sempre assim, né? Sempre assim. Mas, quiser participar disso, vem aqui. E aqui tem uma listinha, né? Não sei o quanto que vocês conhecem dessa listinha, que são campos de magia. Tem algumas coisas muito antigas aqui.
Tá? Eu coloquei etc. porque não cabia na página, porque ia ser páginas de páginas só de campos ou processos de magia. E a maioria desses casos acontecem aqui na casa. Tá? E a gente tem que usar um pouco de jogo de cintura de como segurar magias que veio desde a antiga Atlântida. Isso já fazem 12 mil anos. E vem situações aqui que a pessoa vem com esse campo de magia, preso ainda nela. Ou então coisas mais antigas ainda, da antiga Lemúria, que dá mais ou menos 600 mil anos. E ela vem carregando esse campo de energia. Vem carregando esse campo de energia. É como reencarnar de novo, né? Se ela vem 600 anos assim... Ela vem em várias encarnações com o mesmo campo de magia, o mesmo campo de magia. Tira isso, deve ser assim, nossa, um esplendor, né? E realmente acontece. As pessoas mudam assim assustadoramente quando você consegue identificar o campo e tira o campo dela. Só que não é o campo que ela recebeu, a maioria é o que ela fez, é o que ela fez. Só que isso vem acompanhando, 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 durante milhares e milhares de anos. Magia que não pode ser desencaixada? Sim, sim, a magia da criação divina. Né? Essa não pode ser desmanchada. Não tem como desmanchar. Como é que você vai desmanchar uma magia de Deus? Fala. Que é a criação nossa, a nossa criação. Essa ninguém tira. Vocês não esperavam essa, não? Aqui alguns orixás, né? Como é que eles trabalham em termos de harmonização vibratória, né? Tem algumas diquinhas aí. Então, a cada linha dos orixás, que é muito interessante a maneira como eles trabalham, né? Entendendo que orixá não incorpora, o que se incorpora são as linhas ou os guias que pertencem à linha vibratória. Tá? Alguém aqui é filho de Oxalá? É raridade isso. Se tiver, nossa, mosca branca. Não. Difícil ser filho de Oxalá. É muito difícil. Não, a gente é filho de outras coisas, menos Oxalá. Vocês estão lendo aí? Não é, sabe? Oi? As pessoas de Oxalá são mais passivas. Bastante. Muito calmas, tranquilas. Todos os orixás, né, são campos vibrados que nós temos. Nós podemos ir para uma linha mais evoluída ou para uma linha não muito evoluída. E depende de qual a vibração que você está trabalhando nela. Todos eles têm a bipartidade. Precisa ver qual lado você está. Também tem a linha de Iemanjá, tá? Não sei o quanto que vocês gostam dessa linha. Você pode ser de 2 ou 3? Nós temos a vibração de todos eles. Todos eles nós temos a vibração. Não é um ou outro. Nós temos a vibração de todos eles. Mas nós nos identificamos um pouco mais com um deles. Sempre assim. Aí vai falar, eu tenho vibração de Iemanjá, de Yansan, de, sei lá, de Ogum. Lógico que você tem, todo mundo tem. Sem exceção. Agora, qual que você tem mais afinidade? Normalmente a gente tem uma afinidade um pouco maior. Sempre. Estão lendo. Antônio, seria então essa a ideia de quando as pessoas falam eu tenho as 7 linhas da Umbanda, é isso? Todo mundo tem. Falar que você não tem a vibração de Ogum, todo mundo tem a vibração de Ogum. A gente nunca ficou bravo com ninguém? Nunca teve a força de fazer o que tem que fazer? Nunca? Então, nenhum de nós quer a justiça? Ah, não quer? Então não estou entendendo. Todo mundo tem esses campos vibrados, só que a gente se identifica mais com um ou com outro. Às vezes é 2, depende da época, inclusive, que a gente está vivendo. Essas coisas mudam, não é sempre a mesma. As 7 linhas vibradas a gente sempre vai ter. Sempre tem, sempre tem. Aí tem mais essa linha aqui, que é a linha dos Iores. Vocês conhecem os Iores? As crianças. São as crianças, tá? Para mim é o mais difícil de entender.
É o campo vibrado dele. Não são crianças, não são crianças. Mas a vibração é de alegria, a vibração é de energia mais sutis, tá? Mas eles são muito bons para fazer trabalho de magia. Muito bom para fazer trabalho de magia. Isso depende do médium. Depende do médium. Precisa falar como criança? Não, é o campo de energia que é assim. O campo de energia que é assim. É a nossa manifestação. Mas as crianças, depois que termina um trabalho, você põe as crianças para as crianças harmonizarem. Né? Sim, é o campo de energia das crianças, sempre assim. Fala. O campo vibrado, você sempre fala, foi criado com uma determinada intenção? Sim, é um campo de energia, é uma faixa de vibração. Mas que foi intencionada para ser. Sim, existe uma intenção atrás. Normalmente de criação, de estabilidade. Tá? Nesse caso são 7 campos vibrados. Também tem a linha de Xangô. Alguns aqui são muito fortes na linha de Xangô. Eu sei. Tem que estar tudo certo. Não pode ser mais ou menos. Duro. É interessante isso. Pode ver que cada um deles eu estou colocando a geometria sagrada, tá vendo? Qual é o símbolo que normalmente eles usam? Tem um símbolo que eles usam para carregar o campo de energia deles. É o ponto riscado, né? Você risca e vem. Mas aqui na casa o ponto riscado é mentalizado. A gente não usa nada de externo aqui, cara. Dá banho nas pessoas? Sim, mas não usa ervas para dar banho. A gente plasma tudo isso, os pontos também são todos riscados, quer dizer, plasmados, né? Não se usa nada disso. Você quer ver um ponto riscado? Vai num terreiro de Umbanda. Aqui não. Não é necessário, né? A linha de Oxóssi também, muito boa, principalmente na área de cura, né? Muito forte na área de cura. Nós usamos muito Oxóssi aqui, muito Oxóssi. Principalmente na maca, a energia de Oxóssi é muito forte lá dentro. Não que não esteja aqui na desobsessão e na energização, mas na maca é muito forte a energia de Oxóssi, muito forte lá dentro. Tudo bem? Tem uma outra linha também que vários de vocês também são filhos de Ogum, né? Conhece alguém aí de Ogum? Eu acho. Bem de pé. São os filhos de Ogum. Como é que a gente descobre se a gente é filho de quem? Pergunta para um preto velho. Ah, é? Aonde? Acha um lugar bom aí, ó. Mas aqui, por exemplo, se eu quiser perguntar se eu sou filha de quem, eu vou perguntar para quem? Ninguém. Chama o seu preto velho, conversa com ele. Mas eles não conversam. Conversa. Não tá aberto pra ele. Já leram aqui? Eu não vou perguntar para quem. De vez em quando alguns abelhudos aqui falam que você é filho disso. Eles só te jogam, né, pra saber. Não precisa. Isso daí é outra coisa. Isso, búzios é outra coisa. Não, mas joga também búzios pode. pra saber o sangue. Isso também pode. Mas num terreiro de Umbanda, ninguém vai jogar búzios. Não, a gente tá Búzios é comentando outra que coisa. faz Não isso. mistura as coisas. A gente tá comentando Mas que pode ser, o candomblé pode ser. eles fazem isso. Sim, em candomblé se O usa búzios. candomblé eles usam búzios. Estou falando, em Umbanda, você pergunta para um preto velho, ele fala para você. E agora, Yorimá, que é exatamente o preto velho. A linha de Yorimá são os pretinhos. Nós usamos muito eles aqui, eles nos ajudam pra caramba. Ontem mesmo fizemos uns trabalhos aí que precisava dos pretos velhos, senão a gente estava na roça.
Tá? E normalmente para campo de magia. Campo de magia... Ô, Tony, Sim. eu adoro Porto Velho, mas parei de dar café pra ele. Agora todo dia quando eu vou tomar o primeiro café eu lembro dele. Mas não dou mais café. Aqui eu fico de lado, Eu não dava consigo café pra ver. eles, lembra? Eu tenho esses sintomas aí às vezes. É orixá. Esse ácido regente está ligado com a astrologia? Também? Sim, Ligação, sim. né? Bom, qualquer coisa vocês dão uma olhada nesse material aí, tá? Mais ou menos em cima daquilo que a gente está falando hoje. Só ler. Boa parte desse material está aqui, ó, nesse Reza Forte, do Ramatiz, né? E o outro que é Magia de Redenção, também do Ramatiz. Tá? São esses dois materiais aí pesados. Esses dois são livros, né? Mas o que eu usei mais nesse material aqui é Magia de Redenção e um pouco desse material aqui. Daí eu usei um pouquinho de cada um deles e puxei algum material. Ah, esse maravilhoso esse trabalho. Tá bom? Senhores, obrigado e até um dia, se Deus quiser.